No enterro, a secretária dele chorava mais que eu. Depois vi o testamento que ele fez. Vocês sabem aquele momento em que a vida inteira desmorona na sua frente e você nem consegue processar direito o que está acontecendo? Pois é, foi exatamente assim que me senti quando olhei para o caixão dele e vi aquela mulher chorando mais do que eu mesma. A secretária. A bendita secretária que ele sempre dizia ser só uma funcionária eficiente. Uma moça nova, bonita, bem arrumada, com aquele ar de fragilidade que faz qualquer homem se sentir protetor. E ali estava ela, debruçada sobre o caixão como se fosse a viúva legítima, enquanto eu, a esposa de verdade, ficava ali parada sem entender nada. Minhas amigas, deixe eu contar essa história desde o começo, porque vocês não vão acreditar no nível de safadeza e traição que esse homem foi capaz de fazer. E olha que eu vivi com ele por 43 anos. 43 anos da minha vida dedicados a um homem que eu achava que conhecia. 43 anos acordando de madrugada para fazer o café dele do jeito que ele gostava. 43 anos lavando, passando, cozinhando, cuidando da casa enquanto ele construía a carreira dele. 43 anos sendo a esposa perfeita, fiel, dedicada, acreditando que ele era o mesmo comigo. Eu lembro como se fosse hoje do dia que a gente se casou. Eu tinha 25 anos, ele tinha 28. Éramos jovens, apaixonados, cheios de planos pro futuro. Ele me prometeu que ia me fazer a mulher mais feliz do mundo, que ia me dar tudo o que eu merecia, que ia me amar até o último dia da vida dele. E eu acreditei. Acreditei piamente em cada palavra. Os primeiros anos foram maravilhosos. A gente morava num apartamento pequeno, não tinha muito dinheiro, mas éramos felizes. Ele trabalhava duro para fazer a empresa crescer e eu cuidava de tudo em casa. Quando Roberto nasceu, 2 anos depois do casamento, eu achei que minha vida estava completa. 3 anos depois veio a Marina. 2 filhos lindos, um marido trabalhador, uma casa razoavelmente confortável. O que mais eu poderia querer? Conforme os anos foram passando, ele foi prosperando nos negócios. A empresa cresceu, ficou conhecida, começou a dar muito dinheiro. Compramos uma casa maior, em um bairro melhor. Eu pude parar de trabalhar fora e me dedicar inteiramente à família. Ele dizia que era importante ter alguém cuidando bem da casa e das crianças, e eu concordava. Sempre fui mais tradicional nesses assuntos. Os meninos cresceram. O Roberto sempre foi mais quieto, estudioso, igual ao pai. A Marina era mais falante, decidida, sempre soube o que queria. Eu me orgulhava tanto deles. E me orgulhava de ter conseguido criá-los bem, com valores, com educação, com amor. Meu marido sempre elogiava meu trabalho como mãe e dona de casa. Dizia que eu era essencial para o sucesso dele, porque enquanto ele trabalhava fora, eu garantia que tudo estava funcionando em casa. Tudo começou numa quinta-feira comum de março. Lembro perfeitamente porque era o dia que eu sempre fazia aquela sopa de legumes que ele tanto gostava: cenoura, batata, abobrinha, chuchu, tudo bem picadinho do jeito que ele preferia. Acordei às 6 da manhã, como de costume, fiz o café dele, preparei as torradas com manteiga sem sal porque ele tinha problema de pressão alta. Ele desceu às 7, todo arrumado pro trabalho, terno azul marinho que eu tinha mandado lavar na semana anterior, gravata que os filhos tinham dado de presente no aniversário dele. A gente tomou café juntos, conversando sobre amenidades. Ele comentou sobre uma reunião importante que teria naquele dia, algo sobre um contrato grande que a empresa estava para fechar. Eu perguntei se ele ia chegar tarde, e ele disse que provavelmente sim, que talvez fosse direto do escritório para um jantar com os clientes. Normal. Era assim há anos. Ele sempre teve uma vida profissional muito ativa, muitas reuniões, muitos compromissos. Ele saiu de casa às 7h30, me deu um beijo rápido na bochecha, pegou a pasta e foi embora no carro dele. Eu fiquei ali na porta acenando, como fazia todas as manhãs. Voltei para dentro, lavei a louça do café, comecei a arrumar a casa. Era a minha rotina de sempre.
Aspirar os tapetes, limpar os móveis, organizar as coisas. Às 10 fui no mercado comprar os ingredientes para a sopa. Voltei, guardei tudo, comecei a preparar o almoço. Por volta do 12:30, almocei sozinha. Já estava acostumada. Ele raramente almoçava em casa. Depois lavei a louça de novo, deixei a sopa pronta, mas sem temperar ainda. Ele gostava quando eu temperava na hora de servir. Sentei para assistir minha novela das 2, aquela coisa que toda dona de casa faz, né? Era meu momento de relaxar um pouco. Foi às 13h15 da tarde quando o telefone tocou. Eu lembro do horário exato porque olhei pro relógio pensando que era cedo demais para ele estar ligando. Atendi e era uma voz que eu não conhecia. Uma enfermeira do hospital. Meu coração gelou na hora. Ela perguntou se eu era esposa dele, se podia confirmar alguns dados. Respondi que sim, cada vez mais nervosa. E então ela disse aquelas palavras que mudaram minha vida. Senhora, seu marido deu entrada aqui há meia hora com um quadro de infarto agudo do miocárdio. A equipe tentou de tudo, mas infelizmente não conseguimos reanimá-lo. Sinto muito informar que ele não resistiu. Eu não lembro direito o que senti naquele momento. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A enfermeira continuou falando, dizendo que eu precisava ir até lá para reconhecer o corpo e assinar os papéis, mas eu mal conseguia processar as palavras. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, segurando o aparelho, olhando pro nada. Não sei quanto tempo fiquei assim. Podem ter sido segundos. Podem ter sido minutos. Até que finalmente meu cérebro reagiu. Precisava ir pro hospital. Peguei a bolsa com as mãos tremendo tanto que derrubei tudo no chão. Juntei as coisas de qualquer jeito. Saí de casa esquecendo até de trancar a porta direito. Parei um táxi na rua. Entrei e dei o endereço do hospital com a voz falhando. O motorista deve ter percebido que tinha algo errado porque dirigiu rápido, sem fazer as conversas que taxista geralmente faz. Eu ficava olhando pela janela sem ver nada direito, minha cabeça girando. Como assim ele tinha morrido? A gente tinha tomado café junto há poucas horas. Ele estava bem. Estava normal. Estava vivo. E agora me diziam que ele estava morto. Não fazia sentido nenhum. Quando cheguei no hospital, entrei correndo pela emergência. Falei com a recepcionista, dei o nome dele. Ela checou no computador e me direcionou para uma sala específica. Subi num elevador lotado de gente, minha visão meio turva, o coração batendo tão forte que eu achava que ia ter um infarto também. Terceiro andar, virando à direita, porta dupla no final do corredor. Mas aí é que vem a parte que me deixou absolutamente perplexa. Quando cheguei naquela sala de espera perto da emergência, já tinha alguém lá. Uma mulher. Jovem, bonita, muito bem arrumada, chorando de um jeito que eu nunca tinha visto alguém chorar. Ela estava sentada numa daquelas cadeiras desconfortáveis de hospital, com o rosto entre as mãos, os ombros tremendo, soluçando tão alto que dava para ouvir do corredor. Ela não devia ter mais do que 35 anos, enquanto eu estava ali com meus 68 nas costas. Cabelo comprido e bem cuidado, roupa social elegante, uma blusa de seda azul claro e calça preta bem cortada, sapato de salto alto. Maquiagem toda borrada pelo choro, mas dava para ver que era daquelas mulheres que se arrumam bem, sabe? Que cuidam da aparência, que vão em salão regularmente, que sabem se vestir. Mas aí é que vem a parte que me deixou absolutamente perplexa. Quando cheguei no hospital, já tinha alguém lá. Uma mulher jovem, bonita, bem arrumada, chorando copiosamente na sala de espera. Ela não devia ter mais do que 35 anos, enquanto eu estava ali com meus 68 nas costas. A enfermeira me levou até onde ele estava, e essa mulher me seguiu. Eu pensei que fosse alguma colega de trabalho prestando solidariedade, sabe? Mas quando ela viu ele ali, começou a soluçar alto, dizendo: meu amor, como você pôde me deixar assim? Eu gelei. Olhei para ela e perguntei quem ela era.
A resposta veio com uma naturalidade assustadora. Sou a Letícia, secretária dele há 8 anos. 8 anos. 8 anos essa mulher trabalhou com meu marido e eu mal sabia o nome dela. Ele nunca mencionava muito sobre o trabalho em casa, sempre dizia que não queria trazer os problemas do escritório para dentro de casa. Naquele momento, eu ainda não tinha certeza de nada. Só achei estranho aquele choro todo, aquela intimidade na forma como ela falava dele. Mas eu estava em choque com a morte dele, não conseguia pensar direito em mais nada. Meus filhos chegaram logo depois, tenho 2, o Roberto e a Marina, e começamos a organizar o velório e o enterro. No dia do velório, a Letícia apareceu de novo. Vestida de preto dos pés à cabeça, maquiagem borrada de tanto chorar, e aquele jeito dramático de se comportar que me incomodava profundamente. Ela ficou o tempo todo ao lado do caixão, segurando na mão dele, sussurrando coisas que eu não conseguia ouvir direito. Minhas amigas começaram a reparar também. A Margarida, que me conhece há mais de 40 anos, veio até mim e sussurrou: Amélia, que história é essa? Quem é essa moça? Eu respondi que era secretária dele, mas até eu mesma já estava começando a desconfiar que tinha algo muito errado naquela situação. O que me deixou com pulga atrás da orelha mesmo foi quando ela foi embora por uns minutos e eu vi uma das colegas dela consolando-a do lado de fora. Cheguei perto sem querer e ouvi a amiga dizendo: sei como é difícil, querida, perder o amor da sua vida assim, de repente. Mas você tem que ser forte. Amor da vida. Amor da vida. Eu fiquei tão furiosa que tive que me segurar para não fazer um escândalo ali mesmo. Mas decidi esperar. Ia investigar direito antes de qualquer coisa. Meus filhos perceberam que eu estava estranha e perguntaram o que tinha acontecido. Contei para eles sobre a secretária e o comportamento dela. A Marina, minha filha, ficou indignada na hora. Ela sempre foi mais explosiva que o irmão. Mãe, isso não tá certo. Vou dar uma investigada nisso aí. E foi exatamente o que ela fez. Enquanto eu lidava com a dor da perda e com toda aquela confusão de sentimentos, ela começou a vasculhar as coisas do pai. No dia do enterro, a situação ficou ainda mais absurda. A Letícia chegou antes de todo mundo, já chorando, e quando o caixão foi baixado, ela quase se jogou em cima. Eu, que era esposa legítima, tive que segurar a mão dos meus filhos e manter a compostura enquanto aquela mulher fazia um show de dramalhão mexicano na minha frente. As pessoas começaram a sussurrar. Eu via os olhares de pena na minha direção, mas também via os olhares de desconfiança em relação a Letícia. Todo mundo percebeu que aquilo não era normal. Uma secretária não chora daquele jeito pelo patrão, não é mesmo? Não com aquela intensidade, aquela dor genuína que ela demonstrava. Depois do enterro, voltamos para casa para receber as condolências das pessoas. A Letícia teve a audácia de aparecer lá também. Ela entrou na minha casa, sentou no sofá da minha sala e continuou chorando. Eu estava começando a perder a paciência, mas mantive a educação porque ainda tinha gente por perto. Foi então que a Marina me chamou no quarto. Ela estava com o laptop do pai na mão e a cara transtornada, os olhos arregalados, a boca meio aberta como quem acabou de ver algo chocante. Mãe, você precisa ver isso aqui. Agora. O tom dela era urgente, quase desesperado. Eu levantei do sofá onde estava recebendo as condolências e segui ela pro quarto, meu coração acelerando porque eu já sabia que não ia ser nada bom. Ela fechou a porta atrás de nós e sentou comigo na cama. Colocou o laptop entre nós duas e começou a me mostrar. Eu estava procurando os documentos para organizar as coisas do inventário, ela explicou, e acabei entrando no e-mail dele. Mãe, o que eu achei aqui, você não vai acreditar. As mãos dela tremiam enquanto mexia no computador. Ela abriu a caixa de entrada e eu vi e-mails. Dezenas, centenas de e-mails trocados entre ele e a Letícia. E não eram e-mails de trabalho, não. O assunto das mensagens já entregava: saudades de você,
pensando em nós, sobre o final de semana. Minha filha clicou em um aleatoriamente e começamos a ler. Meu amor, começava a mensagem dele, não aguento mais ter que ficar longe de você o dia inteiro e só poder te ver algumas horas. Queria poder acordar todos os dias ao seu lado, tomar café contigo, passar o dia inteiro te olhando. Você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. Mal posso esperar nosso encontro de amanhã. Era de 2 meses atrás. A resposta dela não era menos intensa. Amor da minha vida, eu também não aguento mais essa situação. Quero poder te ter por inteiro, não só essas horas roubadas. Mas eu entendo que você precisa de tempo para organizar as coisas. Vou esperar o quanto for necessário, porque eu te amo mais que tudo nesse mundo. Você vale a pena qualquer espera. Eu li aquilo com as mãos tremendo. Sentia o sangue subindo para a cabeça, as orelhas esquentando, aquela sensação de estar prestes a explodir. A Marina abriu outro e-mail. Esse era mais antigo, de quase 3 anos atrás. Ele escrevia: Meu anjo, ainda não acredito que consegui encontrar alguém como você. Depois de tantos anos num casamento morto, sem paixão, sem conexão, você apareceu e trouxe luz para minha vida. Casamento morto. Sem paixão. Eu gelei. Como ele tinha coragem de falar assim do nosso casamento? Nós saíamos juntos, viajávamos, conversávamos sobre tudo. Ou pelo menos eu achava que conversávamos. Será que ele estava fingindo o tempo todo? Será que todas aquelas demonstrações de carinho, todos aqueles momentos que eu achava especiais, eram mentira? A Marina continuou rolando os e-mails. Tinha de tudo. Mensagens românticas, declarações de amor eterno, mas também tinha coisas mais práticas. Ele falando sobre nossos planos para o futuro, sobre quando finalmente pudermos ficar juntos abertamente. Tinha até um e-mail onde ele dizia: Só mais alguns anos, meu amor. Quando eu me aposentar, vou pedir o divórcio e aí sim vamos poder viver nossa vida como merece ser. Pedir o divórcio. Ele estava planejando me deixar? Depois de mais de 4 décadas juntos? Depois de eu ter dedicado minha vida inteira a ele, aos filhos, à casa? Ele ia simplesmente me descartar como se eu fosse um objeto velho que não servia mais? Eu senti uma raiva tão intensa que pensei que ia ter um derrame ali mesmo. Mas tinha mais. A Marina clicou numa pasta chamada Fotos. E lá estavam eles. Dezenas de fotos dos dois juntos. Na praia, uma praia que ele me disse que tinha ido sozinho para pensar nos negócios. Num restaurante chique, no dia do meu aniversário, quando ele disse que tinha uma reunião de última hora. Numa pousada romântica, durante um final de semana que ele alegou ter ido visitar um cliente em outra cidade. Em todas as fotos eles estavam sorridentes, abraçados, felizes. Tinha até umas mais íntimas, dele beijando ela, dos dois deitados juntos, dela usando o pijama dele. Cada imagem era uma punhalada no meu peito. Cada foto provava que enquanto eu estava em casa esperando ele voltar, acreditando nas mentiras dele, ele estava vivendo uma vida paralela completa com outra mulher. Tem mais, mãe. A Marina disse com a voz tremendo. Ela abriu uma planilha no computador. Era uma lista de despesas. Despesas mensais com apartamento, aluguel, condomínio, contas de luz, água, internet. Tudo pago por ele. Eu olhei confusa. Que apartamento é esse? A Marina respirou fundo. É onde a Letícia mora. Ele paga tudo para ela. Ela clicou em outra pasta e abriu documentos escaneados. Contrato de compra e venda de um apartamento. Comprado há 3 anos. Comprador: meu marido. Eu olhei o valor. Era alto. Muito alto. Um apartamento de 2 quartos num bairro nobre. Pago à vista. Com dinheiro que era metade meu, porque nós éramos casados em comunhão parcial de bens. Ele tinha usado nosso dinheiro, nosso,
para comprar um apartamento para a amante dele. Tinha montado um ninho de amor completo para ela. E eu, trouxa, sem saber de nada, continuava lavando as cuecas dele, passando as camisas dele, fazendo a comida preferida dele, cuidando de tudo enquanto ele me traía descaradamente. Continua procurando, eu disse para Marina com a voz rouca de tanta emoção contida. Ela obedeceu. Achamos recibos. Tantos recibos. Joias caras de uma joalheria de luxo, brincos de diamante, colar de pérolas, anel de ouro branco, roupas de grifes famosas, vestidos, bolsas, sapatos, tudo do melhor, tudo caríssimo. Restaurantes sofisticados, contas que chegavam a milhares de reais numa única noite. Tinha até recibo de uma viagem para a Europa. Passagens aéreas para 2, hotel 5 estrelas em Paris, passeios, restaurantes, compras. Aquela viagem que ele tinha feito a negócios no ano anterior, que tinha durado 2 semanas. Ele me ligava todos os dias de lá, dizendo que estava muito ocupado com reuniões, que sentia minha falta. E eu acreditava, mandava beijos pelo telefone, dizia que estava tudo bem aqui, que era para ele se concentrar no trabalho. Mas o trabalho era passar 2 semanas românticas em Paris com a amante dele, visitando a Torre Eiffel, passeando pelos Campos Elíseos, jantando à beira do Sena. Tudo com o dinheiro que ele ganhava, que era metade meu, sendo usado para fazer outra mulher feliz enquanto eu ficava aqui cuidando da casa vazia, esperando ele voltar. Mas a bomba mesmo explodiu quando achamos uma pasta marcada como documentos importantes, confidencial. Dentro tinha vários arquivos. Um deles chamado Testamento _final _revisado. A Marina clicou com a mão tremendo. O arquivo abriu e começamos a ler. E quando li aquele testamento, gente, eu pensei que ia desmaiar. Sério mesmo. Minha pressão subiu tanto que senti a cabeça girar. Tive que me apoiar na Marina para não cair da cama. O documento tinha sido feito há apenas 6 meses. 6 meses atrás ele tinha ido no advogado dele, aquele advogado particular que eu nem sabia que ele tinha, e feito um testamento novo sem me contar nada. Um testamento onde ele dividia os bens dele de uma forma que me deixou completamente chocada e indignada. Vocês querem saber o que tinha naquele testamento? Deixa eu contar direitinho, com todos os detalhes, para vocês entenderem a magnitude da safadeza desse homem que eu chamei de marido por mais de 4 décadas. Primeiro item. A casa. Nossa casa, onde morávamos há 25 anos, a casa que eu decorei com tanto carinho, onde criei meus filhos, onde vivi a maior parte da minha vida adulta. Ele deixava essa casa para Letícia. Mas não era simplesmente deixo a casa para Letícia. Não. A coisa era mais elaborada, mais cruel. O testamento dizia assim: deixo a propriedade localizada na... e dava o endereço da nossa casa, para minha esposa Amélia, em usufruto vitalício. Após o falecimento de Amélia, a propriedade passará em plena propriedade para Letícia. Vocês entenderam? Ele deixava eu morar na casa até morrer, mas depois a casa seria da amante dele. Ele estava me dando permissão para continuar morando na minha própria casa até eu morrer. Como se fosse um favor dele. Como se a casa não fosse minha também. E depois que eu morresse, a Letícia ficaria com tudo. Ela ia herdar a casa que eu ajudei a pagar, que eu cuidei durante todos esses anos, que eu transformei num lar. Simplesmente porque ele decidiu assim. Mas não parava por aí. Segundo item. Os investimentos. Ele tinha aplicações financeiras, ações de empresas, títulos do governo, um monte de coisas que eu nem sabia que existiam. Nunca fui muito de entender dessas coisas de finanças. Sempre deixei ele cuidar. E descobri que eram valores altíssimos. Estamos falando de alguns milhões de reais. E como ele dividiu esses investimentos no testamento? 40% para Letícia. Isso mesmo. Quase metade de todo aquele dinheiro seria dela. 30% pro Roberto. 30% para Marina. E para mim.
Zero. Nada. Nem um centavo. Ele não deixou absolutamente nada desses investimentos para mim. A justificativa dele estava lá escrita no documento, com todas as letras. Considerando que minha esposa Amélia já recebe minha aposentadoria como pensionista e tem usufruto da residência familiar até seu falecimento, entendo que ela possui segurança financeira suficiente e não necessita de recursos adicionais dos meus investimentos pessoais. Ele decidiu sozinho que eu não precisava de dinheiro. Decidiu que a pensão e o direito de morar na casa até morrer era suficiente. Enquanto isso, a amante dele, a mulher com quem ele me traiu durante 8 anos, ia ficar com 40% de tudo. Mais do que cada um dos nossos filhos. Mais do que as pessoas que ele mesmo gerou e criou. Terceiro item. A empresa. Ele tinha 30% das ações da empresa que ajudou a fundar. Empresa que cresceu também porque eu estava em casa cuidando de tudo enquanto ele trabalhava. E essas ações? 20% para Letícia, 10% para o Roberto, e 0 para Marina. Por que Marina ficou de fora? Porque no testamento ele escreveu que infelizmente minha filha Marina escolheu seguir uma carreira artística que não valorizo, portanto não merece participar da empresa familiar. Minha filha, que é uma artista plástica talentosíssima, que vende quadros, que tem exposições, que faz o que ama, foi punida no testamento do próprio pai porque ele não aprovava a carreira dela. E quem ficou com a parte que deveria ser dela? A Letícia. Sempre a Letícia. Ela estava em todos os itens do testamento, sempre recebendo mais, sempre sendo beneficiada. Tinha mais coisas. Ele deixava o carro dele, um carro importado novo que tinha comprado no ano anterior, para Letícia. Deixava as joias que tinha dado para ela oficialmente para ela no testamento, como se precisasse deixar no testamento que já era dela. Deixava até uma quantia específica para ela poder viajar e curtir a vida, nas palavras dele. $10.000 especificamente para viagens. E tinha uma cláusula especial, que foi a que mais me doeu. Uma cláusula que dizia: é meu desejo que Letícia seja tratada com respeito e consideração por minha família, pois ela foi uma pessoa muito importante na minha vida nos últimos anos e merece ser reconhecida como tal. Ele queria que eu, a esposa legítima, tratasse bem a amante dele. Queria que eu reconhecesse ela como importante na vida dele. Eu li aquilo e senti algo se quebrar dentro de mim. Não era só a traição. Não era só ele ter tido uma amante. Era o descaso completo. Era o desrespeito total. Era ele ter planejado meticulosamente como ia me excluir, me diminuir, me tirar o que era meu por direito. E tinha feito tudo isso 6 meses atrás, enquanto ainda estava vivo, enquanto ainda dormia na minha cama, enquanto ainda comia a comida que eu fazia. A Marina estava possessa. O Roberto, quando chegou e viu tudo, ficou branco. Meus filhos amavam o pai, mas aquilo foi demais até para eles. Mãe, a gente não vai aceitar isso. Vamos contestar esse testamento. Isso não é justo com você. Eu concordei, mas antes queria fazer outra coisa. Saí do quarto, sequei as lágrimas e fui até a sala onde Letícia ainda estava, recebendo abraços e condolências como se fosse a viúva de verdade. Eu parei na frente dela e pedi para todo mundo sair. As pessoas estranharam, mas saíram. Ficamos só eu, ela e meus 2 filhos. Letícia, eu disse com a voz bem calma, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela me olhou com aqueles olhos vermelhos de tanto chorar e disse: claro, Dona Amélia. Imagino como deve estar sendo difícil para a senhora. Difícil. Ela não fazia ideia do que era difícil. Achei algumas coisas interessantes no computador do meu marido. Eu continuei. Vi a cor sumindo do rosto dela. E-mails, fotos, documentos. Vocês 2 estavam tendo um caso há quanto tempo mesmo? 8 anos. Ela ficou muda, abrindo e fechando a boca sem saber o que dizer. E tem mais. Eu puxei uma cópia do testamento que a Marina tinha imprimido.
Ele deixou você bem amparada, não é? 40% de tudo. A casa depois que eu morrer. Muito generoso da parte dele usar o dinheiro do nosso casamento para garantir o futuro da amante. A Letícia começou a gaguejar. Dona Amélia, nós. Ele disse que vocês não tinham mais nada há anos, que o casamento estava morto. Eu ri. Uma risada amarga, sem graça nenhuma. Ah, ele disse isso. E você acreditou? Bom, já que ele não está mais aqui para se defender, deixa eu te contar algumas coisas. Nosso casamento não estava morto. Nós fazíamos planos juntos. Eu cuidava dele quando ficava doente. A gente viajava, saía para jantar, conversava sobre tudo. Ele só te contou o que você queria ouvir para poder te manter como amante dele. Você foi usada, minha querida, assim como eu fui traída. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia um choro diferente. Talvez de vergonha, de perceber que tinha sido enganada também. Eu amava ele. Ela sussurrou. Amava. Você mal conhecia ele de verdade. Eu respondi. Conhecia a versão que ele queria mostrar para você. A versão mentirosa. Mas sabe o que é mais engraçado nisso tudo? Eu continuei. Esse testamento que ele fez não vale de nada. Porque eu já consultei um advogado e descobri uma coisa muito interessante. A maior parte dos bens dele foram adquiridos durante o casamento. E nós somos casados em comunhão parcial de bens. Vi os olhos dela se arregalarem. Isso significa que metade de tudo já é automaticamente meu. Ele não podia dispor livremente desses bens sem o meu consentimento. O testamento pode ser facilmente contestado e anulado. E acredite, vai ser. A Letícia ficou lívida. Mas ele disse que tinha acertado tudo, que eu ia ficar bem. Eu dei de ombros. Pois é, querida. Ele mentiu. Assim como mentiu para mim durante 8 anos. Bem-vinda ao clube das mulheres enganadas por ele. Agora, sobre aquele apartamento que ele comprou para você, eu disse, puxando mais uns papéis que tinha preparado. Também foi comprado com dinheiro do casamento. Então, tecnicamente, metade dele é meu. Meu advogado já está preparando a documentação para que você seja despejada de lá. Ela levantou de um pulo. A senhora não pode fazer isso. Eu moro lá há 3 anos. É minha casa. Eu sorri. Um sorriso gelado, sem um pingo de piedade. É. E a minha casa que ele tentou deixar para você no testamento? Você ia ter pena de me tirar dela depois que eu morresse. Mas eu não sabia desse testamento. Ela protestou. Ele nunca me contou sobre isso. Eu cruzei os braços. Não importa se sabia ou não. O fato é que você teve um caso com um homem casado por 8 anos. Você ajudou a destruir um casamento de 43 anos. E achou que ia ficar com a recompensa. E quanto ao testamento? Perguntei. Ah, o testamento. Ele disse folheando o documento de novo. Vamos contestar item por item. A parte que exclui você da herança, nula, fere seu direito à meação. A parte que dá 40% dos investimentos para Letícia, nula, fere a legítima dos filhos e sua meação. A cláusula sobre a casa, nula pelos mesmos motivos. As ações da empresa, parcialmente nula, porque exclui a Marina injustamente. Ele fez mais cálculos. Na minha estimativa, se tudo correr como esperado, e vai correr, porque a lei está completamente do seu lado, a Letícia não vai receber absolutamente nada. 0. Todo aquele testamento favorecendo ela vai ser invalidado. Seus filhos vão receber a legítima deles normalmente. E você vai receber tudo que é seu por direito, 50% de todo o patrimônio construído durante o casamento. Quanto tempo isso vai demorar? Perguntei. Bom, processos de inventário costumam ser demorados.
Mas com toda essa documentação que você trouxe, com as provas tão claras, eu diria que em 1 ano, no máximo 1 ano e meio, tudo estará resolvido. E olha, Dona Amélia, ele se inclinou para frente, eu vou lutar com unhas e dentes nesse processo. O que fizeram com a senhora foi de uma desonestidade absurda. Vou garantir que justiça seja feita. Saí do escritório dele me sentindo um pouco melhor. Pelo menos agora eu tinha um plano. Tinha alguém do meu lado que conhecia a lei e ia lutar por mim. Não era sobre o dinheiro em si, entendam. Eu poderia viver só com a pensão se fosse necessário. Era sobre justiça. Era sobre não deixar que me fizessem de idiota. Era sobre mostrar que mulher traída e desrespeitada não fica quieta. Nos dias seguintes, o Dr. Marcelo começou a preparar toda a papelada. Eram pilhas e pilhas de documentos. Petição inicial do inventário, contestação do testamento, ação de ressarcimento por dilapidação patrimonial, pedido de anulação da compra do apartamento, tudo muito técnico, muito detalhado. Ele me mantinha informada de cada passo, explicava cada documento antes de eu assinar. A Letícia, é claro, foi notificada de tudo. Ela tentou contestar. Contratou um advogado dela, um advogado jovem e inexperiente que provavelmente aceitou o caso porque ela prometeu pagar com o dinheiro que achava que ia receber da herança. Coitado do rapaz. Ele tentou argumentar que ela tinha direito ao apartamento porque foi doação, que ela tinha direito às joias porque foram presentes, que o testamento era válido porque foi feito em cartório. Mas o Dr. Marcelo desmontou cada argumento dele. Mostrou que doação feita com dinheiro do casal sem consentimento do cônjuge é nula. Mostrou que presentes caros dados com dinheiro comum caracterizam dilapidação. Mostrou todos os artigos de lei que protegiam meus direitos. O advogado da Letícia percebeu rapidamente que era uma causa perdida e aconselhou ela a tentar negociar. Mas eu não quis negociar. Não mesmo. Levei o caso até o fim. E sabe o que aconteceu? O juiz deu ganho de causa para mim em absolutamente tudo. O apartamento foi devolvido pro espólio e depois vendido, com o dinheiro vindo para mim como parte da meação. Ela teve que devolver as joias que ainda tinha, algumas ela já tinha vendido, então teve que pagar o valor em dinheiro. O testamento foi parcialmente anulado. A parte que me excluía foi considerada inválida por ferir meu direito à meação. E a parte que dava 40% para Letícia foi completamente anulada porque ela não tinha nenhum vínculo legal com ele que justificasse aquela doação desproporcional. No final das contas, fiquei com 50% de tudo. Meus filhos dividiram os outros 50% entre eles. A Letícia não ficou com absolutamente nada. E sabe o que é mais engraçado? Ela ainda teve que pagar as custas do processo porque perdeu em todos os pedidos. Mas a vingança, se é que posso chamar assim, não parou por aí. Eu descobri que ela ainda trabalhava na empresa. A empresa que meu marido tinha fundado e que agora, com a morte dele, passou a ser parcialmente minha também por causa da meação. Então usei minha parte para votar pela demissão dela. Os outros sócios, quando souberam da história toda, concordaram imediatamente. Ela foi demitida por justa causa, relacionamento inadequado no ambiente de trabalho e uso de recursos da empresa para fins pessoais. Sim, porque descobrimos que muitas daquelas viagens românticas tinham sido pagas pela empresa como se fossem viagens de trabalho. A última vez que soube dela, a Letícia estava morando num apartamento minúsculo, trabalhando num emprego com salário bem menor do que ganhava antes, e cheia de dívidas por causa dos custos que teve que pagar do processo. E sabe de uma coisa? Eu não sinto nem um pingo de pena. Algumas pessoas me criticaram. Disseram que eu fui cruel demais, que ela também era vítima dele. Mas eu discordo. Ela sabia que ele era casado. Ela escolheu ter um caso com ele durante 8 anos. Ela aceitou todos aqueles presentes. Morou no apartamento pago com dinheiro que era metade meu. Ela não é vítima, é cúmplice. Quanto ao meu marido, ou ex-marido, ou sei lá como chamar agora,
eu não sei o que sinto. Raiva. Com certeza. Tristeza. Também. Mas acima de tudo, sinto alívio. Alívio de ter descoberto quem ele realmente era antes de desperdiçar mais anos da minha vida com ele. Porque se ele não tivesse morrido, provavelmente eu teria continuado casada com ele sem saber de nada. Ia continuar sendo a esposa fiel e dedicada enquanto ele mantinha a amante escondida. Ia continuar cuidando dele, amando ele, confiando nele. E teria sido tudo uma mentira. A morte dele, por mais trágica que tenha sido, me libertou. Me mostrou a verdade. E me deu a oportunidade de fazer justiça. Não vou dizer que foi fácil. Teve muitas noites em que chorei até dormir. Teve momentos em que me perguntei se alguma coisa que fiz foi errado, se poderia ter sido diferente. Mas no fim do dia, eu sei que fiz o certo. Lutei pelos meus direitos. Não deixei que me fizessem de boba. E garanti que meus filhos recebessem o que era deles por direito, sem que uma estranha ficasse com patrimônio que ajudei a construir durante 43 anos de casamento. Hoje, quase um ano depois de tudo isso, eu tô bem. Vendi a casa. Não conseguia mais morar ali depois de tudo que descobri. Comprei um apartamento menor, mais aconchegante, só meu. Voltei a sair com minhas amigas, comecei a fazer aulas de pintura, até entrei num grupo de leitura. Meus filhos têm me apoiado muito. A Marina diz que nunca me viu tão forte quanto fui naquele período. O Roberto admitiu que ficou com raiva do pai, mas que está tentando separar as coisas boas que ele foi como pai das coisas ruins que ele foi como marido. E sabe o que aprendi com tudo isso? Que a gente nunca conhece uma pessoa completamente. Que confiança é importante, mas vigilância também é. Que quando algo parece estranho, provavelmente é porque é estranho mesmo. E que mulher nenhuma deve aceitar ser desrespeitada, traída e esquecida, não importa quantos anos tenha. Aquela cena da Letícia chorando mais que eu no enterro, hoje eu vejo com outros olhos. Ela chorava porque estava perdendo o homem que amava, é verdade. Mas também estava chorando porque o sonho dela de ficar com ele tinha acabado. O plano de herdar tudo e viver feliz pro resto da vida tinha ido pro ralo junto com ele naquele caixão. E quando vi o testamento, foi o momento que mudou tudo. Foi quando decidi que não ia ser mais a esposa passiva e obediente. Ia ser a mulher que luta pelo que é seu. Que não aceita injustiça. Que não deixa barato quando tentam passar por cima dela. Por isso que eu digo para todas vocês que estão me ouvindo, não aceitem traição. Não aceitem desrespeito. Não importa quanto tempo estão casadas, quantos anos têm, quanta história construíram juntos. Se descobrirem que estão sendo enganadas, lutem. Lutem pelos seus direitos, pela sua dignidade, pelo seu patrimônio. Não deixem que ninguém, marido, amante, quem for, tente roubar de vocês o que conquistaram com trabalho e dedicação. Procurem um advogado, juntem provas, se informem sobre seus direitos. E quando chegar a hora, ataquem sem dó nem piedade. Porque piedade eles não tiveram de vocês. No meu caso, a justiça foi feita. A Letícia pagou caro por ter se envolvido com um homem casado. Ele pagou caro, mesmo que depois de morto, por ter traído a confiança de quem sempre esteve ao seu lado. E eu? Eu recuperei minha autoestima, minha dignidade e meu patrimônio. Se vocês estão passando por algo parecido, não desistam. É doloroso. É difícil, tem momentos em que vocês vão querer desistir de tudo. Mas persistam. Porque no final, quando a poeira baixar, vocês vão poder olhar no espelho e se orgulhar da mulher forte que são. E lembrem-se, o choro da amante no enterro pode ser alto, pode ser dramático, pode chamar atenção. Mas no final das contas, quem tem direitos de verdade é a esposa legítima. É quem construiu uma vida junto. Quem tem documentos que provam o vínculo, quem tem a lei do seu lado. Então deixa elas chorarem no enterro. Deixa elas fazerem drama. Porque depois, quando vocês virem o testamento, ou qualquer outra prova da traição,
É aí que começa a verdadeira luta. E é aí que vocês mostram do que são feitas. Eu mostrei. E garanto que valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de raiva e dor. Porque hoje eu durmo tranquila sabendo que fiz justiça. Que não me deixei humilhar. Que não aceitei ser descartada depois de uma vida inteira de dedicação. E vocês também podem fazer isso. Podem e devem. Porque merecem respeito, merecem justiça, merecem ser tratadas com dignidade. Não importa a idade que tenham, não importa quanto tempo estão casadas, não importa o que aconteceu. Sempre é tempo de lutar pelo que é certo. Essa foi minha história. A história de como o enterro do meu marido virou o começo da minha libertação. De como as lágrimas exageradas da secretária me fizeram desconfiar. E de como o testamento dele se tornou a minha arma para fazer justiça. Espero que vocês tenham gostado de ouvir. E mais importante, espero que tenham aprendido algo com minha experiência. Se vocês também têm histórias de superação, de luta, de justiça feita, compartilhem comigo nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês. E por favor, se gostaram dessa história, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras mulheres que possam precisar ouvir isso. Vamos criar uma rede de apoio mútuo, onde nos fortalecemos umas às outras e não deixamos ninguém passar por cima de nós. Obrigada por me ouvirem até aqui. Sei que foi longo, mas precisava contar tudo direitinho para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu. Até o próximo vídeo, e lembrem-se, sejam fortes, sejam corajosas, e nunca, nunca aceitem menos do que merecem.